Olá a todos os alunos, todas as alunas. Vamos estudar uma complementação sintática. São 3 pontos bem simples. O primeiro deles, período misto. Está escrito no livro didático de vocês. Como você está vendo, a coordenação é um processo pelo qual são ligados em um período termos ou orações de mesmo valor. Os casos que estudamos apresentam a coordenação de orações independentes, mas também é frequente a coordenação de outros tipos de segmentos. O que é importante aqui considerar que não vamos entender como período misto, quer dizer, aquele período que não é misturado, quando o período é formado, por exemplo, só por orações coordenadas ou só por orações subordinadas, orações equivalentes. Quando a coordenação se mistura com a subordinação, ou o contrário, nós temos o período misto. Vamos analisar o exemplo? É um exemplo bem misturado, né? Um exemplo longo, e vamos lá ver. O jornaleiro pediu que as entregas fossem feitas à tarde, mas o motoboy chegou quando a banca já estava fechada. Eu destaquei todas as orações. As orações em azul, são 4 no total, as orações em azul, elas são orações principais. Vamos só deixar em evidência o mas, que ele está separando um bloco do outro, né? Vamos observar que as orações em azul são as orações principais e as orações em vermelho são as orações subordinadas. Então, no bloco de cá, da esquerda, tem uma oração principal e uma oração subordinada. No bloco da direita, da mesma forma. E o mas separando os dois blocos. Bom, já dá para perceber que nós temos aqui 2 sentidos. Os sentidos das orações subordinadas aqui e os sentidos separando aqui os 2 blocos da oração coordenada, uma coordenada adversativa. Estão misturadas o sentido da coordenação com as subordinadas. Então, um único período, um longo período com 4 orações, em que vamos encontrar orações subordinadas e, daqui para cá, um sentido de oração coordenada. Quando misturamos a coordenação com a subordinação, não importa quantas coordenadas ou quantas subordinadas estarão no período, nós temos o período misto. Bom, para que isso serve? Não é nada. Isso não é nada para servir a mais ou a menos. São recursos da linguagem. Isso quer dizer que quando estudamos, por exemplo, as orações coordenadas, estudamos simplesmente as orações coordenadas, depois as subordinadas. Isso não quer dizer que o texto será melhor se usarmos só as orações subordinadas ou só as orações coordenadas. É importante que misturemos as orações de todos os jeitos, todas as coordenadas, misturemos as coordenadas com as subordinadas, com todos os tipos das subordinadas. O importante é dizer aquilo que se pretende dizer da melhor forma possível. E aqui, esse sentido de período misto mostra uma ideia de complexidade, que é importante usarmos de certas complexidades, se assim a comunicação pedir. Aqui eu destaquei para facilitar a visibilidade de vocês os conectivos, né, que é um conectivo aqui subordinativo, aqui um conectivo subordinativo e aqui um conectivo coordenativo. É coordenação misturada com as subordinações. Ok? Oração principal, oração subordinada substantiva, oração principal de novo, oração subordinada adverbial. Significa que período misto é um conceito de mistura de coordenação mais subordinação. É isso aí, pessoal. Assunto 2. Orações intercaladas ou interferentes. As orações intercaladas ocupam
o interior de um período, mas que não se vinculam às outras orações. Orações intercaladas são independentes das outras e aparecem normalmente separadas por travessões ou parênteses. Traduzem, em geral, um conteúdo subjetivo, comentário, desabafo, ressalva. Pelo exemplo, vamos entender melhor o assunto. A voz no sistema de som avisa que o embarque foi encerrado. Olho as poltronas vazias ao meu lado e sorrio, naquela pequena euforia que nos toma quando encontramos uma vaga bem na frente do cinema, ou damos com um banco sem viva alma na fila, como se o nosso anjo da guarda, num momento de bom humor, resolvesse nos dar uma gorjeta. Aqui na descrição do que são as orações intercaladas, é importante que destaquemos o seguinte: elas não se vinculam às outras orações, é o primeiro ponto, é o que acontece aqui, ela está deslocada. Essa oração em vermelho é a oração intercalada, uma única oração intercalada aqui, então ela está desvinculada do restante. Orações intercaladas são independentes das outras, então tem um sentido de independência, ela não é uma subordinada em relação a outra estrutura, ela não é um sentido de coordenação, ela está deslocada. Por isso que elas vão aparecer normalmente separada por travessões, que é esse caso, ou parênteses. Traduzem em geral algum conteúdo subjetivo, por exemplo, algum comentário que o escritor, quem estiver falando, vai fazer nesse exato momento, sobre aquilo que está falando, que é o que acontece aqui. Ou um desabafo ou uma ressalva. E normalmente esse comentário, esse desabafo e essa ressalva é um adendo, é um acréscimo que se faz, que poderia até numa outra situação ser retirado da estrutura, que não faria nenhuma falta. Não faria nenhuma falta de sentido e também não faria nenhuma falta sintática, porque não há uma relação de dependência, nem de sentido e nem sintático, quer dizer, de acordo com as regras da organização das frases. É uma oração porque é estruturada em torno de um verbo, mas só que é interferente ou intercalada em relação a outra estrutura. Isso é importante para observarmos outros desdobramentos de composições frásicas, como nós devemos construir os nossos textos, né? As orações intercaladas, elas são recursos interessantes também na linguagem. Devemos utilizar as orações intercaladas de acordo com a nossa preferência e de acordo com a necessidade. É isso aí. Assunto 3. Paralelismo sintático. É a conexão de estruturas similares. Vamos ter essa palavra aqui como um destaque no sentido do paralelismo sintático. Similaridade, equilíbrio, equiparação. Vamos ao exemplo. Pediram a anulação do concurso e que novas propostas fossem aplicadas. Vamos ter aqui o E como centro, como a divisão das duas estruturas que formam um período composto. Verbo aqui e verbo aqui. O E, ele divide as duas estruturas. Como essa primeira estrutura que foi escrita? Pediram a anulação do concurso. E a outra, né? E que novas propostas fossem aplicadas. No sentido, essa parte aqui é similar à de cá, mas na escrita há também essa similaridade. A maneira como foi construída essa mensagem aqui, as palavras escolhidas, a estrutura que foi escolhida é similar a essa construção aqui. Observem que do lado de cá tem um que e tem o verbo escrito dessa forma, fossem, e aqui não tem. Aqui tem apenas um verbo escrito de uma outra forma, num outro tempo, de um outro modo,
diferente desse aqui. Vamos ao segundo exemplo. Pediram a anulação do concurso e a aplicação de novas provas. Vamos observar da mesma maneira. O E dividindo, pediram a anulação do concurso e a aplicação de novas provas. Há um pedido aqui e há um pedido aqui. Como esses pedidos foram construídos? Pedido de anulação do concurso, pedido de aplicação de novas provas. Dá para perceber que até as palavras escolhidas são similares. Então, existe uma similaridade entre as duas partes. Significa que o paralelismo sintático está feito aqui. E aqui, comparando as duas, vamos observar que essa parte aqui não é paralela à de cá, nesse sentido de similaridade sintática, de escolha das palavras, de construção da estrutura. Aqui há o paralelismo sintático e aqui não. Vamos ao terceiro exemplo. Pediram que o concurso fosse anulado e que novas provas fossem aplicadas, dividindo aqui no E, o pedido feito aqui e o pedido feito do lado de cá. Mas agora, aqui tem um que e do lado de cá também. Aqui o verbo escrito dessa forma, nesse modo, e aqui também. Então, há também o paralelismo sintático. Nós podemos construir o paralelismo sintático de inúmeras maneiras. O importante é ter similaridade na construção das estruturas. Vamos observar aqui um destaque, um verbo subentendido, um verbo que a gente pensa nele, mas ele não está escrito na estrutura. Com isso, dá para entendermos melhor o sentido do paralelismo sintático. Pediram a anulação do concurso e pediram que novas propostas fossem aplicadas. Bom, o que está sendo pedido aqui está sendo seguido por um que e depois pelo verbo fossem. E aqui não tem isso. Então não há paralelismo sintático. Do lado de cá, pediram a anulação do concurso e pediram a aplicação de novas provas. Completa similaridade. A construção é quase que idêntica. E o terceiro exemplo, pediram que o concurso fosse anulado e pediram que novas provas fossem aplicadas. Também estruturas similares. Paralelismo sintático não tem paralelismo sintático. Paralelismo sintático, então, para termos mais um sentido, mais um conceito, é a simetria na construção da frase. Concluindo, o paralelismo não é uma regra gramatical, mas uma diretriz estilística que contribui para a articulação e a harmonia do enunciado. Ou seja, é uma espécie de brilho que nós devemos conquistar, que devemos praticar na hora de escrever. Um certo estilo, uma técnica diferenciada, uma maneira estética de escrever. Uma espécie de embelezamento também da frase e das nossas mensagens. Não significa que escrevermos sem paralelismo sintático, isso significa um erro gramatical. Não é bem isso. Não devemos considerar a não utilização do paralelismo como um erro gramatical. Não tem nada a ver com erro gramatical. Às vezes a frase pode ficar desequilibrada em relação a uma outra. Ela pode ficar até mesmo com sentido equivocado em relação a outra. Isso é que devemos tomar muito cuidado. Mas o paralelismo ele vai existir e vai ser exigido na linguagem mais como estilo, como articulação e como harmonia do enunciado. É isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha reforçado um pouco mais aquilo que já tinham compreendido, né? Porque os assuntos que foram abordados neste vídeo são assuntos simples, apenas complementares da sintaxe que estávamos estudando e que se complementa mais um pouquinho, né, com esses 3 tópicos.
Espero que vocês tenham entendido melhor o assunto. Até a próxima.